Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui mais uma vez, pastor evangelista Dalmo Pereira orando por você. Em nome do Senhor Jesus, mais uma vez agradecido a Ele por tudo que tem feito em minha vida. Obrigado, Senhor. Aqui eu e os anjos servimos ao Senhor. Obrigado, 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 meu Deus, por todas as bênçãos recebidas. Glória a Deus. O que deu certo hoje é bênção, o que não deu é bênção do mesmo jeito. Que eu posso tudo naquele que me fortalece, porque eu sei que Ele viu que eu fui à luta. É desse jeito. É assim, irmãos. E a palavra de Deus, nós temos que estar sempre meditando nas Escrituras, porque ela nos deixa mais sábio e mais perto da salvação. Amém? Quero que os abençoados tomem posse da palavra. Oro para que tome posse da palavra, para que essa palavra, essa mensagem chegue aonde eu não posso ir. E compartilhe. E deixe lá o seu comentário. Amém? Deixe lá o seu comentário. Desde já agradeço a todos que me procuram, que deixam o seu comentário e que me procura também no privado, aqui no PV, né, pedindo orientação, conversando. Eu agradeço e sei que muitos, né, precisa mesmo ser orientado. Muitos não sabem, talvez, a vida que esse pastor leva, né? Mas eu quero dizer que a gente, às vezes, sente um pouco, né? O baque, né? Porque as batalhas espirituais não são fáceis. Mas se Deus me deu esse chamado, da forma que eu fui levantado, irmãos, hoje em dia, é poucos que querem. É poucos que querem. Agora eu agradeço a Deus, né? E quero dizer a Deus mais uma vez, porque eu que não conhecia este livro, hoje eu conheço e ele faz parte da minha vida. Tem me dado o livramento de muitas coisas, de tudo, né? Use, leia a Bíblia, medite, coloque em prática, lute contra o pecado. A palavra que Deus nos deu aqui, irmão, se encontra em Tiago 5. Tiago 5. Glória a Deus. O versículo se encontra aqui, o versículo 19. Eita glória. Irmãos, o que nos está dizendo, né? Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, e se alguém o converter. Agora, versículo 20. Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aleluia, Jesus. Mais uma vez, irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade, e se alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Aleluia. O que podemos entender aqui em Tiago por este versículo? É que nós, como ser humano, estamos com os pés em cima da terra e somos falhos, enfim. E nós ver muito acontecer, e tem acontecido, esfriando na fé, muitos esfriando na fé, né? A palavra caindo na fé. Mas também eu ouço muito, pastor, o que é? E tem diferença esfriando na fé, tem diferença afastado de Deus e desviado? Para mim, não. Para mim, não. Porque está desviado mesmo.
Mas a Bíblia aqui está sendo clara quando Tiago fala: se algum de entre vós se tem desviado da verdade e algum o converter. Olha só, e alguém o converter, alguém tornar buscar esse desviado novamente, o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu, olha só, do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma. É como se no céu há festa. No céu há festa. Quando você busca um desviado, um afastado, frio, para os pés do Senhor Jesus novamente. Porque eu preciso deixar claro, como evangelista, como missionário, andando no mundo aí, pregando o ID do Senhor Jesus Cristo, que Ele me deu esse chamado e eu estou indo. Estou indo. Eu que não conhecia a Bíblia, não sabia, né? Eu que era um perseguidor de crente, enfim, estou indo. E eu vejo aí. É mais fácil você conseguir trazer para Jesus, ganhar para Jesus uma alma lá fora, tá? Que não está dentro da palavra, que não conhece, do que um desviado. Aí eu conversando com um abençoado, ele me falou algo, é claro, ele falou, eu fiquei em paz. Ele é um evangelista também, a gente tem que respeitar. Quando ele disse, não, desviado não tem jeito não. O desviado, ele não tem jeito não. Você já, durante a sua caminhada, você conseguiu buscar algum desviado? Eu posso dizer a você que não. Que não. Cheguei a conversar com alguém que eu vi que ainda estava na fé, só estava um pouco abatido, mas não estava destruído. O desviado está destruído. E esse abençoado evangelista falou para mim, não, porque o diabo é desviado, ele voltou. E eu tenho visto e observado coisas, né, dentro do mundo cristão, em pessoas que realmente o coração da gente chora. Pessoas que conhecem a palavra, mas que a palavra está sendo com lábios lisonjeiros. Se bem que não podemos julgar ninguém. E não pode. Isso jamais. Mas você vê que a prática que ele está praticando é de um desviado. Então, não precisa. A atitude dele, a forma dele, né? A forma dele caminhar dentro do evangelho está dizendo que está desviado. Está falando, mas está desviado. Eis a questão. Aleluia. E aqui, irmãos, quando a palavra de Deus nos fala dessa forma, eu quero deixar claro que sim, o desviado existe e no céu há festa se você conseguir resgatar um desviado para a presença de Deus. Há pouco tempo atrás eu cheguei e vi um abençoado descendo de um ônibus. Ele desceu do ônibus no centro da cidade aqui e ele estava vestido de andarilho, claro. Ele virou um morador de rua. E ele, quando eu vi ele descendo do ônibus, eu percebi algo diferente nele. Eu nunca vi uma vez, de lá para cá não vi mais, algo diferente nele. E ele já desceu pedindo esmolas. Pedindo esmola. Quando ele aproximou de mim e pediu esmola, eu tirei R$2, né? Dei para ele. Falei, olha, Jesus te ama. Ele disse, eu sei. Eu sei que Jesus me ama. Falei, você deveria voltar de onde você nunca... Você tem que voltar de onde você nunca deveria ter saído. Ele disse, eu sei. Mas o senhor sabe que é livre-arbítrio, né, pastor? Aí já me chamou de pastor. Falei, sim. Falei, você, por quê? Já que é livre-arbítrio, escolha Jesus, mais uma vez, que está de braços abertos esperando. Então ele disse, não, pastor. Pastor, deixa eu falar para o senhor aqui. Ele era presbítero, falou
da igreja, enfim, falou tudo da Bíblia, tudo da Bíblia. E aonde ele morava? São Paulo. Falei, sei, pois é. E de repente eu saí, e assim hoje ele vive assim. Mas eu preciso dizer para o Senhor, foi e está sendo uma escolha minha. Está sendo uma escolha minha. E eu conheço muito bem a palavra de Deus. Não tenho mais força? Não, é porque eu não quero mais, eu não quero. Ou seja, ele foi logo categórico, franco e sincero. Ainda que estava falando com a boca do demônio, mas foi categórico, franco e sincero quando disse, não quero. Ele é desviado e ponto, acabou. Eu aqui, bati no ombro dele e disse, você é de voltar, em nome de Jesus. E sair. Então, o desviado, ele conhece a palavra. Eis a dificuldade de você conseguir trazer o desviado, como o Tiago fala aqui, se algum entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Os pecados serão cobertos, né? Um pecador salvará da morte, né? Um abençoado, uma abençoada. Então, irmãos, diante de tudo isso, licença, coçando os olhos aqui, aqui dentro de casa, aqui, Pai do Senhor Jesus. Então, diante de tudo isso, a gente só tem que estar orando e sentir a dor do próximo. Tem que sentir. E quem está de pé, lute para não cair. Quem está de pé, lute para não cair. Porque não é fácil voltar. E nós aqui, diante desses esboços aqui, o desviado de Deus é uma expressão que se refere a alguém que não cumpre a vontade de Deus, que foi revelada em Jesus Cristo. O que é o desviado de Deus? É alguém aquele que não cumpre a vontade. Olha só, que não cumpre a vontade de Deus, que foi revelada pelo Senhor Jesus Cristo. Porque no Senhor Jesus Cristo foi revelada a vontade do nosso bom Deus. E aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida e permanecer até o fim, receberá a coroa da vitória. Mas o desviado, ele é isso. Ele é aquela pessoa que recebe. É uma expressão que se refere a alguém que não cumpre. Ele não cumpre a vontade de Deus, que foi revelada por Jesus Cristo. Esse está desviado. Mas, qual é essa definição? Não fazer a vontade de Deus, que foi revelada em Cristo. E quais são essas características, pastor? Como posso saber que alguém está desviado de Deus? É muito simples. Hoje eu vejo como simples, né? Claro, hoje eu vejo como simples. Né? Eu vejo como simples. Porque a gente vai se aprofundando nas batalhas, no mundo espiritual, dentro da leitura, e aí a gente vai percebendo e vai buscando. E a gente sente. E a gente conversa com o papai, e o papai vai nos orientando. Amém? Então vejamos aqui que a Bíblia ela menciona o desvio desvio espiritual. O que é o desvio espiritual? É um lapso temporário de descrença ou pecado depois de uma conversão espiritual genuína. É um lapso temporário. Que Deus abençoe que seja temporário. Por isso que eu falo, existe alguém que está abatido na fé, enfim. Mas tem que ter muito cuidado e volte logo a orar ao Senhor para você permanecer firme. Porque a palavra já fala em livro de Salmos, abatido, mas não destruído. Eis a questão. Então,
O desvio espiritual é um lapso temporário de descrença ou pecado, depois de uma conversão espiritual genuína. O caminho dos retos, irmãos, nós temos que entender que está escrito em provérbio, né? Provérbio, que o caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho, olha só, preserva a sua alma. Isso é Provérbios. O caminho, olha só, o caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Provérbios 16, verso 17. Então nós temos que ter muito cuidado. Nós só temos uma alma para prestar conta. E tem uma coisa, você pode estar com a saúde de ferro, de aço. Mas se tiver de baixar a cova, agora vai baixar a cova. E morrer sem Jesus não é bom. Morrer fora dos caminhos do Senhor não é bom. E quando ele fala dessa forma que o caminho dos retos é desviar-se do mal, Deus está pedindo que nós temos que estar desviando do mal, sempre que puder. Sempre que puder, não, a todo momento, olhar, orar, vigiar, estar sempre atento, olha, sempre atento, olha, vamos, é isso. Mas aí ele fala, o seu caminho preservar-se a sua alma. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. O que é? Provérbios 16, versículo 17. Irmão, se algum de entre vós se tem desviado da verdade, isso nós se encontra aqui nesse versículo, né, que a gente está aqui meditando em Tiago 5, quando ele fala, irmãos, se algum entre vós se tem desviado da verdade, olha só, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Meu Deus, é muito forte para quem crê na palavra de Deus. E por isso a gente vai vendo que a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é bálsamo, ela é salvação, só se encontra salvação em Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Só se encontra salvação em Jesus Cristo. E ele deixou o manual para nós chegarmos até o céu, que é aqui, ó, a palavra. Ó, que é aqui, ó. Que assim, é uma aqui, a outra aqui, para poder a gente estar pegando os esboços, lendo, né? Para os irmãos, para os abençoados. Então vejamos que isso é a verdade. Um desviado é muito difícil. Agora, eu quero ver, e vamos ver aqui 4 características, né, que pode dar a entender de que uma pessoa é desviada. 4 características que nos dá a entender que uma pessoa é desviada. Bem sei, irmãos, bem sei que nós, meros mortais, não podemos sondar o coração do homem. Ninguém pode sondar. A palavra de Deus já fala que enganoso é o coração do homem. Não podemos sondar o coração do homem. Bem tampouco prescrutar seu interior. Quem é que consegue prescrutar o interior do homem? Só Deus. Prescrutar o seu interior. Todavia, também sei que o comportamento dos homens aponta para o fato de que estejam ou não servindo a Deus. Então, de acordo com o meu comportamento, dá para certificar se está ou não servindo a Deus. É por isso que a palavra fala para que nós venhamos examinar a si próprio, em primeiro lugar. Tirar a trave dos nossos olhos. Né? Então veja que, quando se fala o fato de que estejam ou não servindo a Deus, comportamento dos homens aponta para o fato de que estejam ou não servindo a Deus. Ora, na verdade, eu não quero aqui entrar no mérito se o crente pode ou não. Né?
Se o crente pode ou não, é coisa do crente. É livre-arbítrio. Coisa do cristão. Entretanto, característica de uma pessoa desviada dos caminhos do Senhor, vejamos. Primeiro, eu falei de 4, para a gente ser mais maranata. A primeira, um seguidor de Jesus não vive na prática do pecado. Essa é a verdade. Um seguidor de Jesus não vive na prática do pecado. É muito comum ouvir relatos, né, de homens, mulheres, de moças, de rapazes, pessoas. É muito comum ouvir relatos de moços, rapazes que se dizem cristãos, de pessoas que se dizem cristãos. Agora, veja bem, se diz cristãos sem conteúdo. Eis a questão, sem conteúdo. Como é que pode ser cristão sem conteúdo, abandonarem a prática, né? Veja, uma das coisas é que eles abandonam a palavra de Deus vagarosamente. Então, quando fala assim de homens, mulheres, moças, rapazes, né, que se dizem cristãos, sem contudo abandonarem veja bem, uma vida de iniquidades, o que é contrassenso. Como é o que eu falo hoje no mundo por aí, de mim, e quando estou pregando o Evangelho, falando da palavra de Deus, como é que eu vou dizer que eu, né, estou bem servindo a Deus se eu estou praticando a iniquidade? Uma certa feita muito antes de Jesus, de eu dar lugar para Jesus me resgatar, porque eu costumo dizer, vou sempre falar, muitos falam, olha, Jesus está aí, ele te ama mesmo. Jesus ama todos nós. Ele só não ama o pecado, mas ele ama todos nós. Mas Jesus só age na minha vida se eu dar o lugar. Então, quando eu dei lugar para Jesus agir na minha vida, antes de eu dar esse lugar para Jesus, que os crentes vinham pregar para mim, e que falava de fé, eu dizia, eu também tenho fé em Deus. Esta semana eu tive que usar essas palavras. Estava conversando um abençoado, ele chegou, isso foi lá na cidade de Teixeira de Freitas. Ele chegou conversando com o irmão, né, o irmão Pablo lá, e eu estava sentado, que a gente ia tomar banho, o banheiro lá, né, o irmão Pablo lá onde ele toma conta, e lá mesmo ele toma conta e prega a palavra. Ele faz, é um trabalho gostoso, trabalhando e falando do amor de Deus. O abençoado falou que a mãe dele era evangélica, era crente, e que ele acreditava em Deus, pererê, papapá. Mas aí a forma que eu ouvi, eu só respondi para ele como falaram para mim. Falei, não, a sua mãe ora por você, crê em Jesus, mas você não. Você me perdoa. Por quê? Porque o que você está falando é o mesmo que eu falei e que eu falava. Quando vinham pregar para mim, eu dizia que eu também tinha fé em Deus. Como é que eu tinha fé em Deus se eu andava em caminhos tortuosos? Você acha que o homem que tem fé em Deus, ele anda em caminhos tortuosos? Aí agora está por sua conta, imagina aí. Ele olhou assim para mim. Falei, pronto, nós estamos aqui com caminhão, todo mundo caminhoneiro aqui, né? Aí a gente vê uma coisa, vê outra, vê uma situação, vê outra, e nesse momento você está ouvindo a palavra. E ele mas Deus foi tão misericordioso para conosco, que ele perdeu não, ele ganhou tempo, um bom tempo, na porta do banheiro, nós conversando sobre a palavra de Deus. E ele ficou sacudido, e tirou dele aquela impressão que ele acreditava em Deus. Ele acreditava em deuses. Agora a mãe dele, sim, evangélica, cristã, que ora por ele. Mas ele já saiu de lá com a semente. Glória a Deus. Mas eu disse para ele, não, eu era igual você.
Eu pensava que eu tinha fé em Deus. Eu não tinha, não. O homem que tem fé em Deus não anda em caminhos tortuosos. Agora, você imagina a quantidade de caminhos tortuosos que existe. Né, irmãos? Então, vejamos que a gente vê muito isso. E aí tem pessoas que se falam cristão, mas ele está na iniquidade. Então, veja bem, esse é o primeiro passo. Qual é o segundo? Para você perceber que a pessoa está desviado, uma das principais características de um cristão é a sua vida de oração. A principal característica de um cristão é a vida de oração. É oração, orar, sem cessar. Pastor, quantos minutos tem que orar? Ei, Deus não estipulou aqui quantos minutos, não. A Bíblia não fala, não. Orar é falar com Deus, é ter intimidade. Você pode orar no seu secreto, você pode estar indo para a rua e conversando com Deus, no seu coração e na sua mente. Tudo é orar, tudo é falando, é intimidade. Então vejamos que a segunda característica é quando a pessoa deixa de orar. Ele é um cristão e que de repente ele frequentava a igreja, ele cultuava, enfim, né? Ele lia a Bíblia e de repente ele orava, e de repente ele parou de orar. E uma das principais características de um cristão é a sua vida de oração. Se o crente não ora mais e nem tem prazer na oração, isso talvez aponte para o fato de que esteja desviado. Bom, eu sou cristão em Cristo Jesus. Eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim. Né? A minha prática de oração ela tem que ser constante. Né? Ela tem que ser constante. Ô pastor, mas não quer dizer... Daniel orava 3 vezes ao dia. Amém. Se puder orar 5, passe de Daniel. Se puder orar 4, passe de Daniel, que ele orava 3 vezes ao dia. Orar, eu digo, pelo menos nós temos que estar em comunhão com Deus, intimidade. Eu costumo estar viajando, estou andando na rua ou qualquer situação, e estou ali. Ó, pensamento em Cristo. Ajuda a tirar os maus pensamentos da nossa mente, que é um campo de batalha, é um bombardeio. O nosso coração purifica, fica contrito. Então, a segunda aqui, né, de um suposto desviado que você vê, é a perca da vontade de orar, de cultuar e de orar a Deus. Isso é algo de desviado. E depois que apareceu, né? Eu sei que agora vai vir aí talvez pode vir uma autocrítica aí, uma crítica aí, eu não sei. Mas está tudo bem, estou preparado para tudo. O celular acabou de tirar muita gente da leitura bíblica, da oração, porque vai para o celular ver coisas que não edifica. Que não edifica. Entende? Aí deixa de orar. Se deixou de orar, automaticamente vai acontecer mais coisas. E uma das coisas que vai acontecer, sabe o que é, irmão? Isso eu percebi muito. Eu vejo muito. Mas eu vejo que é uma das coisas. Deus tem muitas coisas na Bíblia que Deus abomina. E entre elas a mentira. De tudo que está na Bíblia, o que mais eu aqui, o pastor Dom, abomina é a mentira. E o desviado mente. Mas mente mesmo. Você vê que parece que tem que passar óleo de peroba no rosto. Que ele mente. Aquele andarilho que desceu do ônibus anteriormente que eu falei, ele foi franco logo. Ele foi logo franco. Então eis a questão. Ele já falou que ele não queria mais, pronto, acabou. Segue o caminho dele. Agora, ficar mentindo com a palavra de Deus, só tá que se afunda. Então, a falta de orar é um dos grandes sinais. O crente que não ora mais e nem tem prazer na oração, isso talvez aponta para o fato de que esteja desviado. Outro dia, contando aqui um relato de um pastor aqui, que outro dia, de um pastor, né, ele era um pastor
que era um homem de púlpito, de oração, era um homem do púlpito. Né? Mas ele confessou à igreja, né? Que ele pastoreava, a igreja que ele pastoreava, ele confessou que durante um ano inteiro não orou nenhuma vez. E aí? Durante um ano inteiro não orou nenhuma vez. Sequer não orou nenhuma vez durante um pastor de púlpito. Durante um ano inteiro ele não orou nenhuma vez. Irmãos, eu vou falar para vocês, com todo respeito aos abençoados e abençoadas. Se eu não conversar com Deus, se eu não dar a palavra, me usa, e eu abrir esse livro aqui, eu não sei como é a inteligência e sabedoria desses homens, eu não sei fazer nada. Eu sou muito ruim, sabe? Para poder ministrar a palavra sem eu pedir a Deus. Não sei, eu sou muito ruim, não consigo. E aqui ele fala que ele ficou um ano sem orar. Né? Ele ficou um ano sem orar. Veja bem. Aí ele fica um ano sem orar. Né? O crente, na verdade, quando ele fala que ele ficou um ano sem orar, você imagina, né, que uma das principais características de um cristão é a sua vida de oração. Então, aqui, quando ele fala a igreja que ele pastoreava, que durante um ano inteiro não orou nenhuma vez sequer, ora, o crente que anseia pelo seu Senhor e deseja a todo custo ter comunhão com o seu Redentor, todavia, se não orar mais, nem tampouco tem prazer na oração, é bem possível que esteja desviado, não é não? É bem possível que esteja desviado. E aí agora vem aquelas outras coisas, que é a mentira, a preguiça. O sangue de Jesus tem poder, chega a arrepiar. Está repreendido em nome de Jesus, a preguiça. Sabe? É crente, sabe? Que dorme até meio-dia, trocando a noite pelo dia. Pastor, o que o senhor quer dizer trocando a noite pelo dia? Deus fez. Quando Deus começou a fazer o mundo, a tudo ele colocou nome. Ele colocou o nome do dia e o dia seria luz. Você é luz. Nós somos luz. Ele colocou o nome da noite e a noite seria trevas. E nós encontramos trevas aqui na Bíblia como demônios. Né? O momento que mais eles estão soltos para agir. Eu vejo pessoas que trocam a noite pelo dia. E tem uma coisa, troca a noite pelo dia na rede social. O que está fazendo, eu não sei, é problema deles, para lá. É problema deles. Como é que um homem de Deus casado, 2h da manhã ele está na rede social, uma mulher de Deus casada, 2h da manhã está na rede social. Ou seja, amanhece e anoitece na rede social. Ele não trabalha com o sistema de rede social. Ela não trabalha com o sistema de rede social. Ainda que trabalhasse, mas não trabalha. Está fazendo o quê? O que está acontecendo? Aí eu pergunto para o homem de Deus e a mulher de Deus. Vocês não fazem amor, não? Vocês não namoram, não? Porque eu amo, tendo a minha esposa, o que eu quero, agradecer a Deus, louvar ao Senhor e amar a minha esposa. Que Ele me deu, para me cuidar, zelar e amar. Como é que você amanhece o dia, 2h da manhã, você está na rede social aí, que eu não gosto nem de falar nome. Como? E você é mulher de Deus, e muitas vezes o marido está lá e a mulher está cá no outro canto. E tem mais um agravante. Como é que a mulher tem uma senha no celular que o marido não sabe, o marido tem uma senha no celular que a mulher não sabe? Olha, vou deixar claro aqui para você, homem, para você, mulher. Você, homem, se a sua esposa tiver uma senha no celular que você não sabe, algo de errado tem dentro desse celular. Mulher, se o teu esposo tem uma senha no celular que você não sabe, algo de errado tem nesse celular dele.
Porque quando Deus fez o homem e a mulher, e ele disse, farei-te uma adjuntora, se tornará uma só carne. Não tem nada a esconder. O meu celular é da minha esposa e vice-versa. Acabou. Mulher tem aquele negócio, né? De ficar cutucando, futucando, para ver o que está acontecendo ali. Né? O que tem ali, né? Mas é importante. Não tem problema não. Pegue. Eu não tenho nada a ter, pegue. Olha aí, futuca aí, veja aí. Pode olhar, filha. Se vê algo que não está bem, seja educada, sabe, procure. O que significa isso aqui? Eu, por exemplo, estou dizendo comigo. É um voto que eu tenho com Deus, não com a mulher. Quer deixar bem claro, com Deus. O dia que o Senhor preparar alguém para a minha vida, ela nunca vai chorar, derramar uma lágrima ou ficar triste porque eu, né, tratei mal, porque eu tenho uma senha no celular que ela não conhece, ou porque eu fui trair ela. Não. Isso aí eu fiz muito quando eu não conhecia Jesus. E tudo é vaidade. Leva o homem ao inferno. E o tal do inferno, você não conhece não? Pois é, tenha cuidado. O inferno, o pessoal fica falando que o inferno é aqui, se aqui fosse inferno era um paraíso. E eu tenho esse voto com Deus de nunca. Se um dia ele colocar, achar graça em vir colocar alguém na minha vida, esse desgosto eu não darei a ela. Em hipótese alguma. Certo? Então, tem tudo isso. 2 horas da manhã, então você não namora mais. Você não conversa mais as coisas que tem que conversar para edificar a sua casa. Né? Algo que você tem que conversar. Olha, eu cheguei, eu quero paz. Cheguei em casa, você chegou em sua casa, pega seu celular, vai tomar seu banho. Na hora de ir para seu quarto, seu aposento com a sua família, esquece celular. Tá um deitado e o outro do outro lado, assim, ó. Pelo amor de Deus. Eu quero lá. Ó, se for assim, Senhor, me deixe como o apóstolo Paulo mesmo. Não tem problema não. Me deixe como o apóstolo Paulo mesmo. Fique solteiro aí. Porque tá difícil. E eu sei que homens igual a mim, assim, não faz, né? Não faz assim o gosto delas. Né? Talvez é isso. Não estou dizendo aqui que tem que podar a mulher da rede social, não. Mas eu estou dizendo que tem que ser aberto. E que não está sendo aberto. Eu estou dizendo que tudo é com ordem e decência. Tem um momento que você chegou em casa, vocês estão olhando ali o celular e tal. Aí pronto, parou por ali. Tem um momento que vocês agora, a noite é para descansar. É para estar agarradinho, juntinho. O Senhor vai deitar, que é pusão de bater palma, ó. É assim. Por isso que nós faz morada aqui nesta casa. Para com isso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, esse pastor, quando ele fala isso, que ele ficou 1 ano, a pessoa deve estar desviada. O terceiro, né? Ela não ler, nem tampouco obedecer às Escrituras. Vejamos, uma pessoa que se diz cristã e não dedica tempo à leitura da Bíblia, está se enganando. A pessoa que se diz cristão, que é crente, eu falo crente, mas não gosto muito não, cristão, e não faz prática da leitura da Bíblia, não faz parte da leitura da Bíblia, está se enganando a si próprio. E não dedica tempo à leitura da Bíblia, está se enganando. Um discípulo de Jesus não somente medita nas Escrituras, como as obedece. Que a palavra de Deus é obediência. É temor. Temos que ter obediência, temos que ter temor à palavra de Deus. E um discípulo que não examina as Escrituras, ele não vai obedecer. Porque ele não sabe o que está aqui dentro. Ele não sabe o que está aqui dentro e tem que obedecer às Escrituras, sim. Vejamos, um discípulo de Jesus não somente medita nas Escrituras, como as obedece, ele tem que obedecer. Então, vejamos que é desta forma. Tem uma frase, uma palavra, Martinho Lutero, né?
o desbravador né? O desbravador do Evangelho, do cristianismo, né? O alemão Martim Lutero, que costumava dizer que ou a Bíblia, olha só o que Martim Lutero já falava, ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Ou a Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Se você meditar nas Escrituras, de dia e de noite, como Deus ensina a nós, você vai estar sempre afastando do pecado. Parou de meditar nas Escrituras, aí agora o pecado encosta. E é o que a gente bem está vendo aí. E o quarto é não congregar mais. É não congregar mais. Vejamos, aleluia. A pessoa desviada, ela não congrega mais. Uma pessoa desviada não mantém comunhão com os irmãos. Não mantém comunhão com os irmãos. E tem que ter essa comunhão. Né? Em João, o apóstolo João, em sua primeira epístola, afirmou, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se nós estarmos em comunhão uns com os outros, esteja em comunhão uns com os outros, que o sangue do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo, é quem nos purifica de todo o pecado, irmãos. Isso é 1 João, versículo 7, está escrito. Ora, se o indivíduo se afasta da comunhão dos santos, dos sacramentos e da relação com os eleitos de Deus, com certeza encontra-se desviado. Afastou dos eleitos de Deus, né? Não quer mais ler a Bíblia, não quer mais orar junto com os irmãos, não quer pregar o Evangelho, aonde chega, pregar, dá uma palavra, deixa uma semente semeada ali, está desviado. É desviado. E para voltar, dá trabalho. Porque o diabo não voltou. O diabo não voltou. É mais fácil você resgatar uma alma aí fora, que você trazer um desviado. Primeiro que ele já fala logo para você, eu conheço, pastor, eu já sei tudo. Aquele andarilho falou para mim, mas ele foi logo, sim, franco. Então vejamos, ora, se o indivíduo se afasta da comunhão dos santos, dos sacramentos e da relação com os eleitos de Deus, com certeza encontra-se desviado. O que o escritor de Hebreus nos fala? Em Hebreus, o escritor de Hebreus, com propriedade, ele afirmou: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Isso é Hebreus 10, já fala, lá no versículo 25, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Amém? Então, a palavra que hoje Deus nos deu aqui no santuário dele é essa. Tenha cuidado, examine a si, ver se você está ou não desviado. Que neste momento eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, Pai amado. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, ó Deus, aqueles que estão desviados, estão afastados, Pai, da tua palavra, que conhece a tua palavra e que está sem força, não volta mais. Ó Deus, faça com que o milagre aconteça na vida deles. E aqueles, Pai, que ainda contesta contra o teu evangelho genuíno, achando que tem que ser da forma dele. Ó Deus, dê sabedoria a eles, para que eles possam, Senhor, ser cada vez mais capacitados pelo Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Evangelista Dalmo Pereira, orando por você. Glória a Deus. Toma posse, irmão. É a palavra de Deus. Não tem algo melhor. Esse livro aqui é o melhor livro do mundo. Toma conta da minha família. Busca a minha família, Senhor Jesus, para os teus pés. Eu oro por todos eles. Esses abençoados que estão aí no mundo. Enfermo, carnal e espiritual. Eu oro agora, Pai. Senhor Jesus, por todos que têm me pedido oração. Está aqui o nome de cada um aqui na minha mente. Eu te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos sorrir, que nós servimos o dono da prata e do ouro. Tira essa turbação do coração. Sirva a Deus. Que negócio é esse de estar indo para a igreja, de estar orando e com o coração amargo? Perdoa. É perdoando que se é perdoado. Amém? Faça a vontade do Senhor e você ficará bem mais perto da salvação. Glória a Deus.